Vamos discutir hoje um interessante texto de Agnes Heller, na qual ela procura apontar para elementos a uma futura sociologia do sentimento. É lógico que, hoje em dia, quando falamos de sentimento, tendemos a jogar a discussão para o plano essencialmente subjetivo, ou seja, cada indivíduo forma o seu próprio sentimento e age de acordo com ele. No entanto, não é neste plano que Agnes Heller está construindo a sua discussão. Poderíamos dizer que, por sentimentos, ela está se referindo à internalização e externalização de formas de comportamento que se encontram em sintonia com as normas e regras da vida social, garantindo, assim, o pertencimento das subjetividades a uma determinada estrutura da vida coletiva. Portanto, neste sentido, os sentimentos se encontram enraizados na materialidade da vida cotidiana. Ou, se quisermos, os sentimentos são produzidos socialmente. Feitas estas considerações preliminares a fim de melhor situar a discussão, vejamos como Agnes Heller, em seu livro A Teoria dos Sentimentos, e mais especificamente, na parte do livro que tem por título Contribuição à Sociologia do Sentimento, procura encaminhar esta discussão. Heller começa observando que em todas as épocas, os seres humanos devem produzir segundo as prescrições e possibilidades de um modo de produção particular. Devem reproduzir-se a si mesmos e ao organismo social no qual nasceram. E, dentro disto tudo, devem resolver mais ou menos tarefas individuais. Ou seja, Heller está apontando aqui que, dentro da materialidade social, ou dentro da materialidade da vida, e, se quisermos ainda, dentro da vida cotidiana, são formados determinados tipos de sentimentos, ou seja, determinadas percepções do mundo que não são inteiramente subjetivas. É lógico que os indivíduos podem produzir determinadas ideias, mas estas ideias, elas sempre vão encontrar num ponto ou em outro, no que se refere ao gênero humano, ou às grandes questões da genericidade humana, sempre vão estar enraizadas na materialidade da vida. Prossegue Heller dizendo que durante a solução destas tarefas, surge o prestar atenção aos sentimentos, a necessidade de uma gestão doméstica das emoções. Em que medida chegue o indivíduo a ser independente, lembrando sempre que esta independência é sempre relativa. O indivíduo não pode jamais ter uma independência absoluta em relação ao conjunto de outras individualidades com os quais ele convive. Portanto, em que medida chegue o indivíduo a ser independente, não depende só dele próprio, mas sim, antes de tudo, da época na qual ele vive e da estrutura social que provê as tarefas ao indivíduo. Ou seja, nenhum indivíduo está solto no espaço, ele está sempre imerso em uma certa divisão coletiva ou parcial do trabalho. Haber cita, por exemplo, como que se dá esta estrutura de sentimentos naquelas sociedades que comumente se convencionou chamar por primitivas. As sociedades escassamente estruturadas, que habitualmente chamamos por primitivas, estão compostas por um caráter típico de personalidade que domina toda a sociedade. É o que Ruth Benedict chama de configuração dominante.
Há, pelo menos, duas configurações dominantes deste tipo, observa Heller. Uma para os homens e outra para as mulheres. Por exemplo, e aqui ela está seguindo Ruth Benedict e seus estudos antropológicos. Por exemplo, na tribo Comanche, todo homem é um caçador. A tarefa de caçar é a que determina seu mundo sentimental e estabelece as fronteiras de sua gestão doméstica dos sentimentos. Porém, é lógico que, mesmo aqui, existem alternativas para estes indivíduos, ou para estes homens, melhor dizendo. No entanto, estas alternativas só se dão dentro de estreitos confins da tarefa. Por outras palavras, em uma sociedade pouco estruturada, ou sociedades que convencionou se chamar por primitivas, estes homens estão totalmente, ou quase totalmente, absorvidos pelo conjunto das tarefas do coletivo. Não poderíamos dizer que dentro destas organizações pouco estruturadas existe a individualidade, uma vez que o indivíduo, ou aqueles homens, melhor dizendo, se comportam fundamentalmente em função do coletivo, da tribo, do clã e outras estruturas menos complexas em relação à sociedade atual. Isso não quer dizer que aquelas estruturas chamadas primitivas não sejam complexas. No entanto, elas apresentam um estágio de desenvolvimento bastante inferior, no sentido de menos complexo, ou menos carregado de determinações, do que quando olhamos para a civilização contemporânea. Aquilo que Lukács vai apontar. Quanto mais o ser social responde às condições objetivas para satisfazer as suas necessidades, vão se desenvolvendo complexos de complexos. Ou como o próprio Marx dizia, não podemos compreender a anatomia da sociedade moderna, ou não podemos compreender a anatomia do homem pela anatomia do macaco. São as formas mais desenvolvidas que vão explicar as formas menos desenvolvidas. Isto é importante para que não se tenha a leitura de que se está trabalhando com uma ideia de inferioridade de determinados povos ou uma inferioridade de determinados coletivos em relação a outros. Apenas se está apontando aqui para estágios distintos de desenvolvimento da genericidade humana. Prosseguindo aqui com Heller, dirá ela, por exemplo, na tribo Comanche, todo homem é um caçador. A tarefa de caçar é a que determina seu mundo sentimental, estabelece as fronteiras de sua gestão doméstica dos sentimentos. As alternativas se dão em limites bastante restritos. Em geral, a sociedade que garante um lugar aos indivíduos que, por nascimento, devido a seu código genético, são incapazes de desenvolver um caráter adequado às normas de configuração dominante. Portanto, é o coletivo que praticamente define o que cada homem vai ser no interior daquela sociedade. Lembrando que, por homem, estamos nos remetendo aqui a um exemplar da espécie humana, do gênero humano. Na cultura Comanche, prossegue Heller, sempre seguindo Ruth Benedict. Na cultura Comanche, desempenham uma função deste tipo os varões, aqueles da masculinidade, que apresentam os traços da masculinidade, que realizam tarefas femininas, elevam atributos e trazem atributos femininos. Ou seja, aqui ela está apontando para o seguinte: aqueles que não são identificados como, abre aspas, entre mil aspas, homens verdadeiros, ou seja, capazes de, numa caçada, cumprirem as tarefas que aquele coletivo precisa na caça, são lançados ou são designados para realizar tarefas que, essencialmente, são atributos femininos. Feitas estas considerações, voltemos aqui ao texto.
Ah, no mais, a sociedade garante, inclusive, um lugar aos indivíduos que, por nascimento, devido a seu código genético, são incapazes de desenvolver um caráter adequado às normas da configuração dominante. É importante destacar também que esta ideia de código genético está ligada a todo o estágio de desenvolvimento da antropologia naquele período. Na cultura Comanche, portanto, desempenham uma função deste tipo os varões que realizam tarefas femininas e trazem atributos e são portadores de atributos femininos. Sua estrutura de sentimentos difere da dominante, ou seja, eles não têm aquelas qualidades que se exigiria naquele coletivo para pertencer ao grupo que sai para caçar. Hatfield o chama de contrários, porém, não são nunca os contrários, ou seja, aqueles que destoam do papel que se espera deles no interior daquele coletivo, porém não são nunca os contrários, os característicos do mundo sentimental das sociedades sem estruturar, isto é, daquelas sociedades mais primitivas ou chamadas primitivas. E nem poderiam ser, já que são incapazes de realizar precisamente a tarefa básica da sociedade dada. Por outras palavras, aquela sociedade precisa de um grupo de caçadores para trazer comida para aquele coletivo. Portanto, não são estes elementos, os chamados os contrários, ou, se quisermos, aqueles que não apresentariam os qualitativos necessários para participar do grupo da caça, que vão se apresentar como comportamento dominante dos homens no interior daquele coletivo. Nestas sociedades pouco desenvolvidas ou primitivas, sempre com as ressalvas que vimos aqui apontando, nestas sociedades, as prescrições sociais e as prescrições sobre os sentimentos adequados à tarefa são de caráter natural. Isto é, uma segunda natureza, uma estrutura social que funciona quase como uma natureza. Isto quer dizer o seguinte: existem as individualidades, ou existem os homens, cada um considerados como tendo uma determinada estatura, uma determinada força, um determinado traço biológico, ou um traço fisiológico, melhor dizendo. No entanto, quem domina realmente é o coletivo que se impõe a cada um daqueles membros pertencentes àquele coletivo. Daí a ideia da segunda natureza. Existe algo que se sobrepõe a cada um dos membros daquele coletivo. Portanto, nestas sociedades, as prescrições sociais e as prescrições sobre os sentimentos adequados à tarefa são de caráter natural. Portanto, o coletivo se impõe a cada um dos seus membros. É uma segunda natureza, uma estrutura social que funciona quase como uma natureza, quase como um dado natural para aqueles coletivos. A cultura, neste sentido, produz personalidades que se comportam como se tivessem condicionamentos deste tipo. A divisão natural do trabalho, e aqui Heller vai incorporar a leitura de Marx sobre a divisão, ou o entendimento de Marx sobre a divisão natural do trabalho. Entendendo-se aqui por divisão natural do trabalho, o lugar ocupado na produção pelas individualidades pertencentes a determinado coletivo. Dirá Heller, a formação da divisão natural do trabalho implica mudanças decisivas em relação à responsabilidade. Seguindo a Marx, chama natural ao tipo de divisão do trabalho em que o lugar ocupado na produção determina, ao mesmo tempo, o lugar ocupado pelo indivíduo na sociedade e divide a sociedade em estratos, estamentos ou classes constituídas em conflitos de
interesse. A divisão natural do trabalho, cujo ponto de partida é a fixação da divisão entre cidade e campo, entre trabalho físico e o intelectual, causa a dissolução da unidade de tarefas a que se enfrentam os membros da sociedade. Portanto, aqui, Heller está apontando para que a dissolução daquelas formas organizacionais chamadas, abre aspas, por primitivas, ela vai se complexificando, ela vai se dissolvendo e vai dando origem a uma diversidade muito maior no interior da vida social, uma diversidade de tarefas nas quais surgem, inclusive, as especializações do trabalho. Nesse sentido, a divisão natural do trabalho causa a dissolução da unidade das tarefas a que se enfrentam os membros da sociedade. Os diversos tipos de tarefas moldam espécies distintas de mundos sentimentais. Aparecem os sentimentos de extrato social e os sentimentos de categoria, portanto, sentimentos diferentes de pertencimento. Os servos tinham, necessariamente, sentimentos distintos daqueles que possuía a nobreza, não só porque estavam confrontados às tarefas no mundo distintas, mas também porque estas tarefas distintas eram acompanhadas por modos de vida essencialmente diversos. E, além disso, porque a sociedade atribuía distintos valores a essas tarefas distintas. E os sentimentos vinculados às tarefas consideradas valiosas se convertiam, assim, em sentimentos de grau, de grupo, de pertencimento ou de nível, ou seja, onde é que o indivíduo está se situando no interior da estrutura social. Para Heller, quanto mais fixada e constante é uma estrutura social, classe ou extrato, mais constantes são os papéis desempenhados pelos sexos e mais constante é seu mundo sentimental. E mais ainda, a natureza constante ou dinâmica de uma sociedade sempre influi nas possibilidades de elaborar um mundo individual do sentimento. Teoricamente, nas sociedades mais dinâmicas, leia-se, as sociedades mais complexas, aquelas estruturadas em classes, por exemplo, há mais possibilidades de que apareçam, em grande número, indivíduos emocionais, ou seja, uma diversidade de personalidades no interior da coletividade, ou uma diversidade de leituras a respeito do mundo no interior de uma mesma estrutura social. Heller vai observar ainda que toda época tem os seus sentimentos dominantes, configurações dominantes do sentimento, e procura explicar esta afirmação. Dirá ela, nas sociedades estratificadas, os modelos de forma de vida são heterogêneos, portanto, diversos. Correspondem a estratos diversos, porém podem variar dentro do mesmo extrato, como consequência da gama de tarefas abertas a este. Por exemplo, a forma de vida do clero regular e da nobreza na Idade Média. Em que medida são polifônicos os modelos de formas de vida, em que medida apresentam alternativas e a que ritmo mudam os sentimentos dominantes. Tudo isto depende da estrutura social particular de uma determinada sociedade. Para Heller, é a tarefa concreta sempre dada a que forma o mundo dos sentimentos e os sentimentos dominantes. Isto se realiza indiretamente por meio de prescrições sentimentais e as objetivações sentimentais. Aqui é importante porque Heller está acentuando o quê? Que os sentimentos não nascem do nada. Ou, como diz Karel Kozik, o homem não é um abstrato sujeito cognoscente.
Por outras palavras, as suas ideias não brotam do espaço, e sim brotam no interior de uma determinada estrutura social. É, portanto, no interior de determinadas estruturas sociais que se forjam determinados sentimentos, determinadas percepções, leituras do mundo ou compreensões da realidade e mesmo identidades ou desidentidades com aquele mundo existente. Portanto, é a tarefa concreta sempre dada a que forma o mundo dos sentimentos, e dentro dele, os sentimentos dominantes. Porém, isto não se realiza nunca diretamente, sim indiretamente. Por outras palavras, existem mediações que vão configurar este mundo dos sentimentos. Nenhuma realidade se dá de uma maneira imediata. A realidade é sempre mediata, ou seja, composta por uma diversidade de elementos que, pertencendo a uma totalidade, configuram aquela totalidade. Como diz Marx, o concreto é o concreto enquanto síntese das múltiplas determinações, unidade do diverso. E prossegue Heller. Por meio das prescrições sentimentais e as objetivações sentimentais, vai se configurando o terreno emocional dos indivíduos. A conduta emocional requerida para o cumprimento da tarefa se expressa em normas do sentimento. Péricles não podia gritar quando perdeu a seu filho, porque em Atenas a tarefa de dirigir a cidade, portanto de comandar a cidade, estava vinculada à exigência de repressão da dor individual. Esta norma emocional ia adscrita ao cumprimento da tarefa. Mas, todavia, em Esparta, se entendia que as mães deviam sentir alegria quando seus filhos morriam na guerra. Era uma norma emocional adscrita à glória guerreira, a maior tarefa e também o maior valor. Portanto, existiam indivíduos que, dentro daquela estrutura social, podiam manifestar os seus sentimentos, e existiam outros que não podiam manifestar os seus sentimentos. E mesmo aqueles que podiam manifestar os seus sentimentos, os manifestavam em sintonia com as normas vigentes, com a moral vigente daquela sociedade. Eram obrigados a incorporar aqueles valores morais e a seguir no plano da ética da vida cotidiana aqueles valores. Daí que Péricles não podia mostrar dor, mas as mães podiam mostrar o que sentiam quando seus filhos morriam na guerra. Mas esse sentimento estava parametrado também por aquilo que era atribuído a elas, a formas de mostrar o seu sentimento, ou seja, mostrarem que estavam felizes em razão de que os filhos haviam adquirido a glória guerreira de ter morrido em combate. Heller prossegue observando que os sentimentos reais não correspondem necessariamente às normas que os dirigem. A sociedade mobiliza para as tarefas mediante prescrições referentes aos sentimentos, incluído o veto ou proibição de certas emoções, afetos ou expressões de afeto. Por outras palavras, é lógico que as mães manifestavam alegria. Isso não quer dizer que, no fundo, não pudessem estar sentindo uma dor profunda pela perda do ente querido. Para Heller, as normas ou objetivações que regulam os sentimentos têm um conteúdo moral. A conduta humana é preparada ou mobilizada para uma ou várias tarefas valor. É o que acontece, por exemplo, com Péricles e o que acontece também com as mães que perderam seus filhos na guerra. Porém, seu conteúdo moral pode ser primário ou secundário. É primário em todos os casos em que a norma que regule diretamente o sentimento, como ocorre com o mandato bíblico, ama a teu próximo como a ti mesmo, está presente. A regulação da vida, a regulação da conduta se realiza
neste caso, através da regulação da intenção. E a formação da conduta que corresponde à intenção depende da vontade do indivíduo dirigida ao bem, ou seja, ama a teu próximo como a ti mesmo. O conteúdo moral das normas emocionais é secundário quando a regulação afeta diretamente não ao sentimento, sim às suas expressões e à formação da conduta emocional em geral. Por exemplo, a menina que baixa os olhos diante do menino. O nobre deve render homenagem ao rei, etc. Ou seja, prescrições sociais que são seguidas à regra ou são incorporadas, internalizadas pelas individualidades. Uma forma de regulação normativa indireta dos sentimentos é o rito coletivo. A regulação trata de homogeneizar a intensidade e qualidade do sentimento dos indivíduos que participam do rito. Por exemplo, no rito do funeral. Os ritos tratam de rebaixar a expressão da pena nos que sentem uma dor profunda. Não é de bom grado gritar. Não é de bom grado que os íntimos do falecido gritem. Eles devem controlar as suas emoções, a sua dor, a sua pena. Porém, aos que podem sentir indiferença, os ritos lhes exigem uma intensificação de sua expressão de sentimento. É o que acontece quando os indivíduos morrem. As pessoas, os familiares procuram se conter, mas todos aqueles que vão participar do funeral chegam com as suas expressões de sentimento. Era uma pessoa tão boa, que grande perda, vai ser duro conviver sem esta pessoa, era tão alegre, animava todo mundo. Ou seja, esses sentimentos ficam restritos àqueles que vão participar do funeral e que não são os familiares. Por exemplo, os amigos. Já os familiares precisam manter uma posição contida. São regras sociais, são prescrições sociais que são incorporadas e que vão configurando, por exemplo, os sentimentos nestas ocasiões. Mais uma vez, emerge toda a dimensão de como os sentimentos eles são configurados socialmente e não a partir de uma consciência pura, a partir de uma subjetividade descolada totalmente das relações sociais às quais pertencem. E prossegue Heller, ou retomemos aqui esta passagem na sua integralidade. Por exemplo, no rito do enterro, os ritos tratam de rebaixar a expressão da pena nos que sentem uma dor profunda. Não é bom gritar, não é adequado gritar. Os íntimos do falecido devem controlar sua pena, sua dor. Porém, aos que podem sentir indiferença aos ritos, lhes exigem uma intensificação de sua expressão de sentimento. Hão de mostrar um rosto triste, expressando dor ou, pelo menos, tristeza. Assim se desenvolve uma atmosfera homogênea de conduta, um patamar comum da cerimônia funerária, ou a configuração mais geral da cerimônia funerária, que suspende todos os demais sentimentos. Com estes elementos, Heller, na sequência, Heller vai fazer algumas considerações sobre o que interessa ao estudo dela, que é compreender os sentimentos do homem burguês. São traços bem gerais que ela aprofundará ao longo dos outros capítulos. Mas a nossa discussão vai se deter nestes traços mais concretos dos elementos que Heller aponta aqui para uma possível sociologia dos sentimentos. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de trabalhadores. Até uma próxima.